Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar em uma das histórias mais épicas e inspiradoras de todos os tempos. A incrível saga de Davi e Golias. É uma história que você provavelmente já ouviu, mas garanto que, ao olharmos mais de perto, descobriremos lições poderosas sobre coragem, fé e como o tamanho do nosso problema não define o tamanho da nossa força. Vamos preparar o cenário. Imagine dois exércitos frente a frente num vale chamado Elá. De um lado, os filisteus, inimigos de longa data do povo de Israel. Do outro, o exército de Israel, liderado pelo rei Saul. A tensão era palpável, todos os dias por 40 dias seguidos. Um guerreiro colossal saía do acampamento filisteu. Seu nome era Golias. E quando digo colossal, não estou exagerando. A Bíblia o descreve como um gigante, com quase 3 metros de altura. Ele usava uma armadura de bronze pesadíssima e carregava uma lança, cuja ponta de ferro parecia uma peça de tear. Golias não apenas tinha uma aparência aterrorizante. Sua voz ecoava pelo vale com um desafio que gelava a espinha dos soldados israelitas. Ele gritava: "Por que vocês saem em linha de batalha? Escolham um homem e manda-mo lutar comigo. Se ele me vencer, nós seremos seus escravos. Mas se eu o vencer, vocês serão nossos escravos." E ele zombava não só dos soldados, mas também do Deus de Israel. O medo era tão grande que ninguém, nem mesmo o mais valente dos guerreiros de Saul, ousava aceitar o desafio. O exército inteiro estava paralisado pelo pavor. Enquanto isso, longe do campo de batalha, em Belém, vivia um jovem pastor de ovelhas chamado Davi. Ele era o filho mais novo de Jessé. Seus irmãos mais velhos eram soldados no exército de Saul. Davi não era um guerreiro. Sua rotina diária era cuidar do rebanho de seu pai, protegendo as ovelhas de predadores, como leões e ursos. Ele era músico, tocava harpa e tinha um coração puro, totalmente dedicado a Deus. Um dia, Jessé pediu a Davi que levasse comida para seus irmãos no acampamento e trouxesse notícias de como eles estavam. Davi, obediente, deixou as ovelhas com outro pastor e partiu. Mal sabia ele que essa simples tarefa o colocaria no centro de um evento que mudaria a história. Ao chegar ao acampamento, Davi encontrou uma cena de puro caos e medo. Bem na sua frente, o gigante Golias apareceu, gritando seu desafio diário. Davi ouviu as ofensas, viu os soldados de Israel fugindo apavorados, e algo dentro dele se acendeu. Ele não sentiu medo, sentiu indignação. Ele perguntou aos soldados ao redor: "Quem é esse filisteu para desafiar os exércitos do Deus vivo?" A reação dele foi tão diferente da de todos os outros. Enquanto os soldados viam um gigante impossível de derrotar, Davi via um homem que estava insultando seu Deus para ele. A questão não era o tamanho do gigante, mas o tamanho do Deus que ele servia. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos do rei Saul, que mandou chamá-lo. Imagine a cena. O rei, alto e imponente, mas cheio de medo. E na sua frente, um jovem pastor, cheio de uma confiança que parecia loucura. Davi disse a Saul: "Ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá lutar com ele." Saul, cético, olhou para Davi e disse: "Você não pode lutar contra ele. Você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a juventude." Saul estava olhando para a situação com olhos humanos, com lógica militar. E por essa lógica, ele estava certo. Era uma missão suicida. Mas Davi tinha uma perspectiva diferente. Sua confiança não vinha de sua própria força ou habilidade, mas de sua experiência com Deus. Ele respondeu a Saul: "Quando eu cuidava das ovelhas de meu pai, se um leão ou um urso vinha e pegava uma ovelha do rebanho, eu ia atrás dele, o feria e livrava a ovelha de sua boca. E se ele se virava contra mim, eu o agarrava pela juba e o matava. O Senhor que me livrou das garras do leão e do urso me livrará das mãos deste filisteu." Que declaração de fé! Davi não estava se gabando. Ele estava dando crédito a Deus por suas vitórias passadas e confiando que o mesmo Deus estaria com ele no futuro. Sua fé não era cega, era baseada em um relacionamento real e em experiências vividas com a proteção divina. Convencido pela fé inabalável do jovem, Saul concordou, embora ainda hesitante. Ele tentou vestir Davi com sua própria armadura, menos um capacete de bronze, uma couraça. Mas a armadura era pesada e desajeitada para Davi. Ele não estava acostumado com aquilo. Ele deu alguns passos e disse: "Não consigo andar com isso. Não estou treinado." E então, ele tirou tudo.
Essa é uma lição fantástica. Davi sabia que não podia lutar a batalha de outra pessoa, usando a armadura de outra pessoa. Ele precisava ser ele mesmo e usar as ferramentas que Deus lhe deu. Ele não tentou ser um soldado como seu irmão ou como Saul. Ele decidiu ser Davi, o pastor. Então, o que ele fez? Ele pegou o que conhecia, seu cajado de pastor, sua funda menos aquele tipo de atiradeira de couro, e foi até um riacho próximo. Lá, ele escolheu 5 pedras lisas e as colocou em sua bolsa de pastor. Com apenas isso em mãos, ele caminhou em direção ao vale para encontrar o gigante. Quando Golias viu Davi se aproximando, ele o desprezou. Ele viu um jovem de boa aparência, ruivo, e começou a zombar. Por acaso sou um cão para você vir contra mim com pedaços de pau? E o amaldiçoou pelos seus deuses. Golias, confiando em sua força, sua armadura e sua experiência, via Davi como uma piada. A resposta de Davi é uma das declarações de fé mais poderosas de toda a Bíblia. Ele disse a Golias: "Você vem contra mim com espada, lança e escudo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e o mundo inteiro saberá que há um Deus em Israel. E todos os que estão aqui saberão que não é com espada ou com lança que o Senhor salva, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará vocês em nossas mãos." Davi mudou completamente a narrativa. A batalha não era mais Davi contra Golias, era Golias contra o Deus Todo-Poderoso. E nessa luta o resultado já estava decidido. O confronto começou, Golias avançou em direção a Davi. E Davi, surpreendentemente, correu em direção ao gigante. Ele não hesitou, ele não recuou. Ele correu para a batalha, pegou uma de suas pedras, colocou-a na funda de rua, com toda a força, e a lançou. A pedra voou pelo ar, precisa como um míssil, e atingiu a testa de Golias, na única parte vulnerável, que não estava coberta pelo capacete. A pedra se cravou em sua testa, e o gigante, o terror de Israel, o guerreiro invencível, caiu com o rosto no chão. O silêncio no vale deve ter sido ensurdecedor, seguido por um grito de vitória do exército de Israel. Davi correu, pegou a própria espada de Golias e selou a vitória. Quando os filisteus viram que seu herói estava morto, fugiram em pânico. A maré da batalha virou completamente por causa do ato de fé de um único jovem. Essa história é muito mais do que apenas uma luta de um azarão. Ela nos ensina que nossos gigantes, sejam eles problemas, medos, desafios ou pessoas que nos intimidam menos, podem parecer invencíveis, mas não são maiores que o nosso Deus. A lição de Davi é que devemos enfrentar nossos gigantes não com a nossa força, mas com a fé. Ele nos ensina a usar as ferramentas que Deus nos deu, nossas próprias pedras lisas, nossos talentos, nossas experiências, nossa fé, em vez de tentar usar a armadura de Saul, ou seja, as soluções e métodos de outras pessoas. A coragem de Davi não foi a ausência de medo, mas a decisão de agir apesar do medo, confiando em algo maior que ele mesmo. Ele viu a situação por uma perspectiva divina. Onde todos viam um obstáculo, ele viu uma oportunidade para Deus ser glorificado. Então, qual é o Golias na sua vida hoje? Um desafio na carreira? Uma dificuldade nos relacionamentos? Um medo que te paralisa? Lembre-se da história de Davi. Não se concentre no tamanho do seu gigante, mas no tamanho do seu Deus. Pegue suas 5 pedras lisas, a sua fé, sua coragem, sua autenticidade, e corra em direção à batalha, sabendo que a vitória não depende da sua força, mas da força daquele que luta por você. A história de Davi e Golias continua a inspirar milhões de pessoas ao redor do mundo, lembrando-nas que com fé e coragem, o impossível se torna possível. Muito obrigado por assistir até o final. Se essa história te inspirou, deixe um like, compartilhe com alguém que precise ouvir essa mensagem. E comente aqui embaixo qual lição você mais gostou. E claro, se ainda não for inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima.